Então, ó, sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, caso você ainda não me conheça. Sou mãe de 2, sou especialista em desenvolvimento humano da mulher e sou idealizadora do programa Mãe Vida Leve. É uma metodologia que faz você sair do estresse e chegar na sua vida leve em 8 semanas. Nossa live de hoje é o mapa emocional para uma comunicação sem gritos. Se você ainda dá aqueles berros de vez em quando, berros esporádicos, né? Ou se são berros constantes, eu tô te trazendo aqui um mapa para você olhar para ele, seguir, acompanhar ele para conseguir diminuir ou até acabar com esses gritos. Tem muita mãe que acaba com os gritos durante as lives, assiste essa série de aquecimento, chega já na semana de combate ao estresse, Eline, ó, gritando eu não tô, ainda fico estressada, mas gritando eu já não tô, consegui dar o primeiro passo, né? São vários passos aí que a gente precisa, depois de 5 anos, 10 anos, 2 anos, 15 anos gritando, aí a gente, né, leva um tempinho aí. Também não é que estala o dedo e consegue parar de gritar. Mas sim, existe solução e estamos aqui para isso. Então hoje o mapa emocional para uma comunicação sem gritos. Bom, vamos falar aqui o que acontece, Eline, porque é um mapa emocional, né? Primeiro, quando a gente fala sobre grito, sobre falar com o grito, falar gritando, ou mesmo você tá num tom de voz ali, que é o tom de voz que você normalmente usa, mas de repente você se exalta. Não é exaltar de felicidade, exaltar de estresse, de nervoso, né? De repente você se exalta, o que tá por trás disso? O que tá por trás disso é uma emoção, é um sentimento. O que são emoções? Lembra lá na escola daqueles substantivos abstratos? É mais ou menos aquilo. Então amor, vamos ver, amor, fome é um sentimento, paixão é um sentimento, carinho é um sentimento, eu tenho muito carinho por ela, é um sentimento. Ansiedade é outro sentimento, estresse é outro sentimento. São vários sentimentos que a gente tem. Então, quando a gente tem uma comunicação, que não é aquela comunicação linear, aquela maneira que a gente normalmente fala, tem um sentimento por trás. Quando a gente tá nervosa, irritada e a gente fala naquele calor da emoção, quem fala não é você, quem fala é o nosso sentimento. É a raiva, é o nervoso, é a alegria, porque só falar de sentimentos, né, que trazem falas que não são legais. Vamos falar de sentimentos que trazem falas legais. É a alegria, o nosso sentimento fala junto com a gente. Quando você vai, deixa eu ver, vamos lá, atravessar uma rua, quando você vai atravessar uma rua, o amor da sua vida tá do outro lado da rua. Você olha lá pro seu amor da sua vida, pro amor da sua vida, você quer atravessar a rua correndo, abraçar, matar a saudade, né? Você quer atravessar a rua correndo. Você atravessa a rua só com o lado emocional, nossa, que saudade, que vontade de abraçar. Ou você também pensa no lado racional. Peraí, se eu atravessar agora, eu posso morrer, um carro vai passar por cima de mim. Não dá pra eu atravessar correndo agora só porque eu tô vendo o amor da minha vida lá do outro lado. Você atravessaria correndo? Não, se é uma rua movimentada, vou falar aqui de São Paulo, a Avenida Paulista. Para você que é de Recife, Agamenon Magalhães. Para você que é de Fortaleza, a Barão de Studart. Deixa eu ver que outra rua que eu lembro aqui. Do Rio de Janeiro, Avenida Copacabana. Você vai atravessar essa rua correndo, sem nem olhar para o lado? De jeito nenhum. Você vai parar, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, ver se vem carro. Calcular. Se eu atravessar correndo, eu consigo? Eu posso tropeçar? O carro tá longe? Dá tempo de eu andar um pouco mais devagar ao invés de correr? Você vai usar um pouquinho mais o lado racional. Você vai pensar na consequência que pode acontecer. Quando você tá no lado emocional, você atravessa, vai, corre, abraça e não quer nem saber. Talvez você já até tenha feito isso, não atravessando a rua, né? Mas em algum momento da sua vida fez e depois que você viu, né, o que tava acontecendo. Então, talvez ali com seu filho, sua filha no palco, ali aquelas apresentações de final de ano, eu gritava, Leida! E depois que eu falava, nossa, o menino deve estar morrendo de vergonha, né? Por que eu tô fazendo isso? Então é quando a gente usa ali só aquele lado emocional. A gente fala, não pensa no que vai vir depois. Muitas vezes a gente pode falar sem pensar no que vai falar
e depois se arrepender. A gente pode falar o que a gente não gostaria de ter falado. Já aconteceu com vocês? De falar alguma coisa e depois falar, nossa, não devia ter falado isso. Ai, pra que eu falei isso pra pessoa? Já aconteceu com vocês de falar isso? Nossa senhora, magoei o fulano. Não devia ter falado isso. Ou mesmo no trabalho, né? Ai, falei isso agora, fui demitida porque eu falei o que não deveria falar, devia ter ficado quieta. Então, a gente depois se arrepende por ter falado demais. Outra coisa que acontece quando você fala ali só com a emoção. Você solta, você bota pra fora o que tá acumulado. Você já tá irritada por alguma coisa, vem uma gotinha ali, você bluf, fala tudo aquilo que já tá acumulado. É como se fosse aquela última gota que derrama o copo. É exatamente isso. Você traz várias coisas do passado. Então, assim, o marido pisou na bola uma vez, o filho pisou na bola uma vez, sua mãe pisou na bola uma vez. Aí você já começa a falar, se você tem aquele nervoso, aquele estresse acumulado, já começa a falar, porque a semana passada, porque o mês passado, porque quando a gente começou a namorar, porque você começa a soltar tudo aquilo que já estava acumulado dentro de você. Começa a trazer coisas que talvez já nem tem mais sentido e você coloca isso pra cima dessa discussão, pra cima daquilo que você tá falando. É do tipo assim, né? Já que eu vou falar, deixa eu falar tudo que eu tenho pra falar agora também. Então você traz tudo que a pessoa já fez, que já às vezes já é passado, e você traz e solta aquilo, né? Olha só. Você se sente sob pressão, sob estresse e você acaba falando, permitindo aquilo que você não poderia permitir. Então você fala tá bom, ai tá bom, vai, então pode. Porque você já tá de saco cheio, você não aguenta mais aquilo, você já tá estressada, já tá cansada. Ai, tá bom, vai, então pode. Então faz logo isso que você quer, compra logo isso que você quer. E você não queria falar aquilo, mas o seu sentimento de estresse, de nervoso, de cansaço, de exaustão te faz falar aquilo porque você não aguenta mais. Então, assim, o que eu vou falar que vai acabar com essa discussão, com esse pedido? O que eu vou falar que vai acabar com isso? Aí você acaba falando, ai, tá bom, tudo bem e tal. Algo que você muitas vezes não queria. Você não queria permitir, você não queria deixar. Ai, por que eu fui deixar o menino fazer isso, isso e isso? Por que eu fui permitir? E aí você fica se questionando isso. Outra coisa que a gente também faz, você dá um castigo descomunal, que não tem nada a ver com a situação que a criança fez. Você desvincula aquele castigo daquele comportamento, tá? O que eu quero dizer com desvincula? Dentro da minha metodologia, eu trabalho com consequência e não com castigo. Eu não acho que ninguém deve ser punido. Eu não acho que ninguém deve ser castigado. Eu acho que a gente, adulto, criança, a gente precisa lidar com a consequência daquilo que a gente fez e ensinar eles a lidarem também. Por exemplo, eu furei o farol vermelho. Qual a consequência? Eu vou receber uma multa, eu posso atropelar alguém, eu posso bater o carro, pode não acontecer nada. Qual a consequência? Alguma delas eu vou ter que lidar. É isso que eu digo com consequência. A consequência tem a ver com o ato. Qual ato? Furar o farol vermelho. E aí, quando a gente tá nervosa e o filho apronta e você vai dar... Também vai ficar até o final do mês sem celular. Também você não vai no aniversário do seu amigo. Eu sei que agora, né, aniversário tá meio difícil. Mas também não vai mais no aniversário. Aí é o melhor amigo e você não vai deixar a criança ir no aniversário. Aí liga a mãe do aniversariante... Poxa, Eline, deixa ele ir, tal, tadinho, e parará, releva. Você fica numa sinuca de bico. Ou você cede e perde a credibilidade, porque você voltou atrás. Ou você fala, não vai, e fica se corroendo por dentro porque você fez algo que não queria fazer. Outra coisa que acontece, você generaliza e acaba desvalorizando aquilo que eles fizeram. Mas você nunca me ajuda mesmo? Você nunca me ajuda, sempre deixa tudo bagunçado. Será que nunca ajuda? Será que sempre tá tudo bagunçado? Será que só tirou nota baixa? Será que nunca estuda? Quando a gente generaliza, nunca, sempre, toda vez, o dia inteiro, quando a gente generaliza, a gente tá desmerecendo aquilo que aquela criança, que aquela outra pessoa faz. Eu tenho certeza que ele faz alguma coisa, não é que nunca faz, né?
Eu tenho certeza que faz. E aí no auge do nervoso a gente acaba desmerecendo, desvalorizando aquilo que aquela outra pessoa faz. Aí o filho fala, ah mãe, vai, não é todo dia. Por que você fala que é todo dia se não é todo dia? Fala, hoje você não fez tananã, hoje você fez tananã. E fala aí o que é. Outra coisa que acontece, você esquece que quem é adulta da relação entre você e seus filhos, a adulta da relação é você. E aí, você grita com quem você tá falando ao invés de conversar. Normalmente quem grita, quem tem comportamento assim são as crianças, né? Ou era para ser as crianças, né? Só que você, mãe, acaba descendo do seu patamar, descendo não é questão de baixo, descendo é saindo. Saindo do seu patamar de mãe, do seu papel de mãe, e sendo criança igual essa criança. E gritando igualzinho ele. E sabe o que esse grito significa? O seu grito, qualquer grito, de acordo com o autor Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, o grito é uma necessidade não atendida. Alguma necessidade que você tem, que ela não foi atendida e ela sai em forma de grito. É alguma coisa dentro de você que não está sendo atendida. Aí você não fala isso. Você grita. E você acredita que o outro vai cumprir, vai fazer, vai te atender a hora que você grita. Mas será que esse grito está mostrando para o outro qual que é a sua necessidade? Será que realmente esse grito está falando a sua necessidade? Muitas vezes esse outro pode não saber a sua necessidade. Pô, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês chegam no trabalho cansada, acabada, a sala espalhada, cheia de brinquedo. Eu não aguento mais, essa sala é sempre desse jeito. Vocês deixam tudo espalhado, todo dia eu tenho que chegar e pular um monte de brinquedo, pisar na pecinha de Lego. Quem nunca, né? Pisou na pecinha de Lego. Pisar na pecinha de Lego e tal. Qual que é a sua necessidade real ali? Não é que todo dia você chega e tá tudo uma bagunça. A sua necessidade real ali é você chegar, conseguir andar na sua sala sem pisar em brinquedos. É você conseguir sentar na mesa da cozinha, comer sem precisar tirar trocentos pratos que o filho comeu a refeição passada e ficou lá na mesa. Então, qual que é a sua necessidade real ali naquele momento? Quando você chega e fala desse jeito, você não tá falando qual que é a sua necessidade real. Você tá chegando e desabafando, vomitando aquilo que não foi atendido dentro de você. Muitas vezes a gente acha que pegar uma frase, pegar um ponto, a gente vai conseguir pegar aquilo e transformar a vida inteira. Isso é a junção de pequenos pontos. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que fala assim que o sucesso, você ser bem sucedido, o sucesso é pequenas coisas feitas consistentemente. Não adianta você hoje comer salada, grelhados, né? Proteína magra, praticar aquela atividade física. Olha, hoje eu fui treinar e o negócio foi pesado, viu? Praticar aquela atividade física e pronto. Não. Feito com consistência. Não adianta você um dia não gritar. Feito com consistência. Você precisa todos os dias estar ali atenta àquilo que você está falando, àquilo que você está fazendo. O que foi que não te fez gritar ontem? Isso, beleza, eu vou fazer de novo. Um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Consistência para você conseguir ter o sucesso. Não é uma fórmula mágica. Vocês já ouviram falar de Gandhi, aquele pensador indiano? Ele ajudava as pessoas a fazer protestos sem violência, né? Pedir independência sem violência. Vou trazer uma história dele. Ele fala sobre o grito. Mahatma Gandhi. E ele fala o seguinte. Ele chegou uma vez e perguntou: por que as pessoas gritam umas com as outras? Por que elas gritam? Por que elas não falam num tom de voz normal, né? Por que as pessoas gritam quando elas estão nervosas, quando elas estão irritadas, aborrecidas? Aí, as pessoas que estavam ali ao redor dele começaram a responder: ah, porque perderam a calma, perderam a paciência. Ah, grita porque estão de saco cheio. Aí, ele falou assim: ok, mas as pessoas não estão do lado dela, a pessoa com quem ela se irritou não está na frente, do lado dela, ela precisa gritar, a pessoa não escuta. Ah, não, é porque quando ela grita, ela impõe a opinião dela. E começou cada um dar aquela opinião. Ah, porque ela quer ser escutada.
e todo mundo dando palpite. Bom, então não dá pra gente falar em voz baixa quando a gente tá nervoso, irritado? Aí começaram a falar. Ele falou, eu vou explicar pra vocês por que uma pessoa grita. Quando duas pessoas estão aborrecidas, bravas, irritadas, estressadas, nervosas, os seus corações se afastam. Então, para cobrir essa distância desses corações, essas pessoas precisam gritar para se escutar. Os corações estão longe. A pessoa olhou, aí ele falou, olha só, mais aborrecidas, mais irritadas elas estiverem, mais forte elas vão ter que gritar para que eles se escutem. Mas veja o outro lado. Quando as pessoas estão apaixonadas, como que você fala quando você está apaixonada? Não é ali no pezinho do ouvido, amorzinho, e vai ali no pé do ouvido, com carinho, bem ali na orelhinha, aquele bafo quentinho ali na orelha. Não é assim que você fala? Os corações estão próximos de quem está apaixonado. Às vezes você nem fala. Às vezes você olha para a cara do marido, do ser apaixonado aí, e o outro já se entende. E isso acontece porque os corações estão próximos. Elas conseguem falar suavemente, elas conseguem sussurrar. A distância entre esses corações é muito pequena. Então, muitas vezes, só com o olhar, eles já conseguem trocar ideia, trocar as emoções. Então, quando você for discutir com alguém, debater com alguém, não deixa o coração se afastar. Não fala em palavras que deixem esse coração se afastar mais ainda. Talvez chegue um dia que a distância desses corações é tão grande que não tem mais caminho de volta. Essa é a história do Mahatma Gandhi. E se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, Eline, eu tô sempre estressada, então meu coração tá sempre distante. Aí eu grito, tá, mas e o coração do seu filho? Ele também tá distante quando você grita com ele, ele te devolve gritando? Não. O coração do seu filho, na maioria das vezes, não tá distante, tá próximo do seu. O seu que tá longe do dele. Aí o que ele faz quando você grita com ele? Ele se fecha, ele se cala, ele se retrai. Ele fica mais introspectivo, quieto. Muitas vezes olha pra você com aquele olhar arregalado de medo. Nossa, ela gritou. E dá aquele susto assim. Mas dificilmente, a não ser que já seja uma discussão acalorada, a criança vai chegar gritando também, não. O coração dela tá perto do seu. O seu é que se distanciou ali naquele momento. Então, quando a gente fala sobre o grito, falar com emoção, o mapeamento, é muito importante olhar sempre para a emoção quando a gente vai falar. Porque existe o lado da emoção que vai deixar a gente falar e existe o outro lado que eu falei para vocês. Lembra do atravessar a rua? Que é o que vai segurar ou conduzir a emoção pela melhor maneira. E talvez nesse momento você fala assim, Eline, mas espera um pouquinho. Quando meu filho grita, reclama, ele tá irritado? Sim, com certeza, ele deve estar irritado. Normalmente, quando esse grito começa por eles, é quando eles estão aborrecidos, frustrados, receberam um não, que não queria receber um não. Mas se você também está estressada, essa conversa começa com dois corações longe. Eu grito daqui, você grita daqui. Agora, se o seu coração está tranquilo, está calmo, seu coração está mais perto, você vai baixar seu tom de voz. A hora que seus filhos gritarem com você e você chegar perto, o que foi, filho? O que está acontecendo? E falar com calma, com tranquilidade, sem responder o grito com outro grito, vocês vão se surpreender com o que vai acontecer. Esse mapa que eu vou te dar, ele vai te ajudar exatamente isso. Nesse momento de grito, de aborrecimento, trazer, unir mais esses corações. E minha meta é que antes de você começar a gritar, você já tenha colocado ele em prática. Se você tem esse pensamento, Eline, meu filho só me obedece quando eu grito, ok? Você ensinou desse jeito. Você ensinou assim. Antes de você começar a gritar, né? Não é que você já era mãe e já gritava, você ia gritando com as suas amigas, ia pra balada, gritava com as... Pega lá uma cerveja pra mim! Não, você não fazia isso, né?
Então, quando o filho só obedece quando a gente grita, e aí você fala o que? Ele só me obedece quando eu grito, eu já chego gritando, beleza. Então, primeiro ponto, vai doer, mas eu vou falar. Você ensinou seu filho assim. Você ensinou seu filho a obedecer quando você gritar. Ó, filho, só me obedece quando eu gritar. Eline, não, eu não fiz isso. Fez. Vou te falar por que você fez. Antes, você falava e não fazia nada. Você falava, vou pegar o exemplo do dente, né, básico. Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Vai escovar o dente. E aí ele levantava e ia. Levantava e ia, levantava e ia. E por quê? Porque ele falava, nossa, se minha mãe gritou, vem alguma coisa depois disso. Beleza? Porque assim, você acredita mesmo que seu filho gosta de grito? Gosta de ser tratado com grito? Você já parou pra conversar, pra perguntar pra ele por que que ele só faz quando você grita? Já rolou essa conversa, esse bate-papo entre vocês? O que que pode ser esse comportamento? Ah, Eline, mas é assim, beleza, beleza. O que que pode ser esse comportamento dele de só obedecer quando você grita? A gente precisa ir lá e perguntar, por que que você só obedece quando eu grito? O que que acontece? Conversa. Só que tem um outro lado, que você não precisa nem conversar. Você precisa entender o que que ele tá querendo dizer com esse comportamento. Muitas vezes, ó, eu abro a porta, falo, vai escovar o dente? Fecha a porta e sai do quarto. Vai escovar o dente? Fecha a porta e sai do quarto. E muitas vezes, essa criança, esse adolescente só tá querendo que você sente do lado, abrace, faça um carinho, passe um tempo junto. Pode ser uma maneira de dizer que precisa de tempo com você. Pode ser que ele só faça dessa maneira porque ele precisa lidar com as consequências. Talvez ele sempre recebeu tudo aqui na palma da mão. Nunca se frustrou, sempre teve tudo o que ele precisava, tudo que ele pedia, de graça. De graça tá entre aspas, porque ele nunca precisou se esforçar para nada. Ele não fez a lição, você vai no domingo à noite, na hora do Fantástico, e ajuda ele a fazer a lição. Para, chega! A lição é do seu filho, é ele que tem que fazer. Você vai assistir Fantástico, vai dormir, vai ver filme, vai fazer o que tem que fazer. Ele tem que fazer o que é dele. Ah, não, Eline, tadinho, vai levar anotação na agenda. É isso que eu quero dizer quando eu falo que é uma criança que não se frustra, sempre teve tudo. Então ele nunca precisou lidar com as consequências dos atos. Não levou a lição, vai ter uma nota baixa, vai ter que refazer o trabalho, vai valer menos ponto. Cada escola aí dá a sua consequência. Mas você precisa deixar ele lidar com a consequência. Eline, qual a consequência antes do grito? O que você vai fazer? Tem gente que leva a escova até onde a criança tá. Tem gente que pega a criança e leva até o banheiro. Tem gente que desliga a internet da casa. Cada um tem seus artifícios. E tem gente que grita. Então você precisa tomar uma atitude antes que o grito surja. Isso que eu quero dizer com você ensinou seu filho assim. Você ensinou ele assim. Quando você grita, ele faz. Você continua gritando, ele continua fazendo. O dia que você der uma consequência, ele não vai por quê? Ele não vai porque ele está no celular. Ok. Tira o celular, desliga a internet da casa. Quero ver o que ele vai fazer com o celular sem internet. Deu uma consequência. Só entregue o celular depois que escovar o dente. Veja aí que sua criatividade manda. Falei várias coisas aqui. Então, antes de gritar, conversa, pergunta. Por que você só faz? Por quê? Porque eu grito quando eu grito. Quando a gente é criança, a gente recebe rótulos. Sabe quando você pega ali, ó, vou pegar uma aqui, pega a caneta, o que essa caneta é, ó? Brush pen. É o rótulo da caneta. A gente recebe rótulo quando a gente é pequena. E a gente acredita nesses rótulos. A gente acredita. Eu também recebi rótulo, tá? Eu também até recebi rótulo quando eu era pequena. Vocês vão cair da cadeira de rir quando eu falar qual que era o meu rótulo. Bom, vocês também estão dando rótulo para os filhos. Acredito muito nisso, tá? Qual rótulo que vocês receberam? Ah, essa menina é danada. Ah, ela é espuleta. Ela é nervosinha, tá toda nervosinha, sempre é nervosinha. Ah, ela é personalidade forte. Eu era personalidade forte. Ela é personalidade forte, só faz do jeito que quer. Ela é estressadinha assim mesmo. Ela é irritadinha. E põe assim no diminutivo para ficar mais bonito, né? A gente recebeu rótulos na infância. Sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, alguém
deu rótulo para você, denominou quem você seria. Ela vai ser a estressadinha. O meu rótulo não era só personalidade forte, era na adolescência. Eu era personalidade forte. Na infância, meu rótulo era berrota. Berro de berro, né? Berrota. Porque eu berrava muito. Minha mãe dizia que eu berrava muito. Para qualquer coisa, eu berrava. Então, eu cresci como a berrota. São rótulos que a gente recebe na infância. Quando a gente rotula alguém, esse alguém acredita nesse rótulo que recebeu. Então, eu acreditava que eu berrava. Meu filho acredita que ele é danado. E quando você acredita que você é aquilo, vindo pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelos tios, pela Dinda, pelo Dindo, quando você acredita que você é aquilo, você vive aquilo. Você vivencia aquilo, você faz questão de ser aquilo. Eu fazia questão de ser personalidade forte. Eu vou bater de frente, eu vou berrar. Eu não sou isso? Eu acredito que eu sou isso. Então eu vou viver a personalidade que vocês me deram. A criança que é danada, ela vai viver a personalidade danada. Ah, é terrível. Ela vai viver a personalidade de terrível. Ela vai vivenciar aquilo que ela foi rotulada. Assim como vocês, assim como eu. Então chega. Você não nasceu mais estressada, você não é estressada desde pequena. Existe uma grande diferença. Você vai achar que isso que eu vou te falar é muito sutil, mas existe uma grande diferença você falar: eu sou estressada, eu nasci estressada e eu estou estressada. Eu estou nervosa. É diferente de falar eu sou nervosa. O mapa emocional que eu falei pra vocês que eu ia dar tá começando aqui. Passo 1. Passo 1, ele é muito simples, são 4 passos, muito simples. Passo 1, pensamento, escreve aí, pensamento. A todo momento a gente tá pensando, agora você tá pensando. Nossa, é verdade, como que eu fiquei falando a vida inteira que eu era estressada? Eu não sou, eu estou. Você tá pensando isso. A todo momento a gente tá pensando, o que que gera o pensamento, né? O que que gera o pensamento? Você olhar para alguma coisa gera um pensamento, uma lembrança que você teve, alguma coisa que você viu na televisão, uma pessoa que você encontrou. A todo momento a gente tem pensamento na nossa cabeça. Tem pensamentos muito legais, muito bons, super positivos, e tem pensamentos que não são tão legais, que a gente não curte muito ter. Tem pensamentos que são neutros, ó, coisa que eu preciso comprar, coisa que eu preciso fazer. Mãe, um beijo pra você. Minha mãe acabou de entrar aí na live, ó, tô de olho. Então, os pensamentos vêm a todo momento. Passo 2. Esse pensamento que você tem gera um sentimento em você, em mim também, tá? Todo pensamento gera um sentimento. Então, você pensa assim, nossa, meio-dia, tá na hora do almoço. Qual que é o sentimento que vem? Eu tô com fome. Esse é o sentimento que vem. Você pensa assim, nossa, tá chegando o dia de eu viajar. Qual o pensamento, qual o sentimento? Você fica feliz, você fica ansiosa. Você olha pra pia, vê a pia cheia de louça que ninguém lavou. Qual o sentimento? Ah, eu tô irritada, eu tô nervosa, essa pia cheia de louça. Aí você tem outro pensamento, nossa senhora, eu lembrei agora, tenho que entregar o relatório da empresa, até agora não terminei. Qual o sentimento? Estresse, apreensão, pressão. Deu para entender até aí? Deu para pegar? Pensamento gera um sentimento. Todo pensamento vai gerar um sentimento, tá? Esse sentimento vai gerar um comportamento em você. Passo 3, comportamento. O sentimento vai gerar um comportamento. Então, nossa, meio-dia, tá na hora do almoço, eu tô com fome. Qual o meu comportamento? Eu vou abrir a geladeira, pegar alguma coisa para comer, vou ligar lá no iFood, pedir comida, vou falar pro marido, o que tem de almoço? Qual que é o meu comportamento? Tá chegando o dia da viagem, gerou felicidade, gerou ansiedade. O que eu vou fazer? Qual o meu comportamento? O meu, Eline, é fazer uma listinha do que eu não posso deixar de levar. Esse é o meu comportamento. A gente tem que olhar qual o comportamento que a gente precisa ter para resolver esse sentimento. Eline, qual que é o comportamento? Para eu conseguir falar para vocês todos os comportamentos, para resolver todos os sentimentos, eu demoraria aqui acho que mais umas 3, 4, 5 horas nessa live. Então, mapa, pensamento, sentimento,
comportamento. Eline, estou tendo um comportamento que eu não tô gostando, eu tô gritando, eu tô dando patada no marido, eu não tô tendo tempo para me cuidar, não tô satisfeita com a vida que eu venho levando, acho que eu tô muito chata, me sinto chata, tudo eu falo não, tudo eu reclamo, tô reclamando muito. Por quê? Porque esse sentimento aqui não tá sendo resolvido. Lembra do grito, necessidade não atendida? Esse sentimento aqui não está sendo resolvido. Eline, como que eu resolvo esse sentimento? Existe o pensamento e existe o comportamento. Ou eu mudo meu pensamento, ou eu mudo meu comportamento. Como que eu faço esses dois? Se inscreve para a Semana de Combate ao Estresse. Gratuito, prático, online. Lá a gente vai aprofundar mais ainda. Esse é o mapa emocional. Como que funciona a sua emoção atacando o seu comportamento. Como que funciona o seu pensamento te dando uma emoção, atacando o seu comportamento. Esse é o caminho que a gente tem aqui. O que a gente faz quando a gente está com a emoção carregada e vai falar com alguém? Fala no calor da emoção, aí não é você que fala, é sua raiva, seu nervoso, seu estresse que fala. Fala sem pensar, depois se arrepende, fala o que não queria ter falado. Você solta o que está acumulado, busca coisa lá de trás que a pessoa fez e tal, que não tem mais nada a ver e fala. Você tá irritada, uma coisinha que alguém faz, você solta tudo na pessoa errada, que não tem nada a ver com a situação. Você promete aquilo que você não pode prometer só para pararem de falar na sua orelha. Só vai tá bom, faz. Você dá um castigo, uma consequência descomunal que não tem nada a ver. Você vai, tá bom, vai ficar o mês inteiro sem celular, que não tem nada a ver com a situação. Você desvincula o comportamento da consequência, você generaliza toda vez, porque você nunca faz, sempre é você nunca me ajuda. Você esquece que você é adulta da relação e grita com quem você está conversando. Você passa a ser uma outra criança, um outro adolescente da situação. Falei para vocês sobre o grito que é a necessidade não atendida do Marshall Rosenberg. Contei para vocês aqui a história do Gandhi, do coração, do falar alto, do gritar, do falar baixo, do coração distante, do coração próximo, apaixonado, das pessoas apaixonadas que falam baixinho, pertinho, um do lado do outro. Ou só se olham e já conseguem saber o que um e outro tá pensando. Depois a gente foi entender por que o filho grita. Como que o filho se comporta quando você grita? Olha só quanta coisa, olha só quanta coisa. Por que o filho só obedece quando grita? Falamos aqui também hoje. Aí, Eline, eu nasci estressada, sempre fui assim estressada. Eu tô sempre estressada, eu sou estressada. A gente fez aí uma mudança e viramos uma chave em você hoje. Viramos uma chave em você hoje. Espero que você continue com esse discurso, hein? Quero que você continue com esse discurso. Não adianta amanhã falar, eu sou estressada assim mesmo. Não. Chega. Falamos do sucesso. São pequenas coisas feitas consistentemente. Falamos sobre o mapa emocional. A gente pensa, a gente sente, a gente se comporta. Todo pensamento tem um sentimento que traz um comportamento. Eline, como que eu mudo esse meu sentimento? Ou você mexe no comportamento ou você mexe no pensamento. O sentimento a gente sempre vai ter. E essa história. Falamos sobre os rótulos. Pulei aqui, falamos sobre os rótulos, né? Da infância, os rótulos que você dá pro seu filho. E o que eu ia falar? Eu me perdi aqui, voltei no rótulo, me perdi aqui no que eu ia falar. Esses pensamentos a gente sempre vai ter. Não tem como você não pensar. Esse sentimento você sempre vai ter. O comportamento a gente consegue mexer? Consegue. A gente consegue direcionar o pensamento? Consegue. E o que eu ia falar, que eu falei, esqueci, é o seguinte. O sentimento, muitas vezes, muitas não. Na maioria das vezes, ele foi vetado, ele foi proibido. Lá na sua infância, o seu sentimento. Como, Eline? Vai ficar triste por isso? Não acredito que você tá triste por causa disso. Não acredito, você tá sentindo saudade da sua avó, amanhã vai ver a vovó. Você tá bravo só porque caiu? Os sentimentos foram proibidos. Os sentimentos foram podados, foram vetados, foram cortados. Por isso que é tão difícil da gente lidar hoje na fase adulta com esses sentimentos. E cuidado com o que você tá fazendo com seus filhos. Homem não chora, não precisa chorar não.
Não foi nada, não tá doendo. Peraí, a criança não pode sentir dor? A criança não pode botar pra fora uma tristeza através de um choro? Cuidado com a maneira com que você trata o sentimento dos seus filhos. Hoje, a gente está assim porque os nossos sentimentos lá na infância não foram cuidados, não foram ensinados pra gente. Olha, quando você estiver nervosa, você faz isso. Quando estiver irritada, quando estiver com saudade, quando estiver triste, você faz isso. Ninguém ensinou pra gente. As pessoas sempre proibiram as crianças de ter sentimento. Não pode, é feio, é sujo. Não pode chorar, não pode sentir raiva. Papai do céu não gosta. Quem diz que Deus não gosta que você tenha sentimento? Minha Nossa Senhora, de onde tiraram isso? Amor não é sentimento? Então você pode todos... Nenhum sentimento pode, só o amor, é isso. Pra você do YouTube, meu super obrigada. Não esquece, agora no final do vídeo, dar aquela curtidinha, aquele joinha, encaminhar esse vídeo para as pessoas que você gosta delas e que você quer ver elas conversando sem gritar, viu? Um beijo no coração e até a próxima.